Olá pessoal, eu sou o Bruxo Orc, mais uma vez aqui convosco para trazer notícias sobre o mundo da magia, sobre o mundo da bruxaria, e hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante. É um tema que cerca a minha vida de todas as formas, é a cultura dragoniana de Tiamat, a verdadeira cultura dragoniana de Tiamat. A gente encontra muita bobagem na internet. Muita gente querendo vender curso, querendo vender palestra, querendo vender livro, falando imensas bobagens, imensas inverdades. Só para vocês terem ciência, outro dia eu encontrei uma mulher no Instagram falando de captar energias crísticas através dos dragões. Gente, vocês não têm noção, vocês têm noção do absurdo que é falar isso? As energias crísticas são energias maravilhosas de bem, paz e cura que provém do Cristo, que provém de Jesus. A cultura a qual a figura de Jesus pertence aceita o dragão como a tradução do diabo, da maldade, do fogo eterno. Tem o dragão como um dos comandantes de círculos infernais. Então, dentro da cultura cristã, o dragão jamais poderia canalizar ou repassar energias crísticas de amor, de cura e de não sei o que. A pessoa não sabe o que está falando, fala besteira e atrás de besteira, traz para os dragões uma imagem completamente falseada, como se o dragão e os anjos fossem quase a mesma coisa. Cuidado com a internet. A nossa cultura dragoniana, a nossa palavra dragoniana se baseia em Tiamat, se baseia principalmente no Enuma Elish, que é aquele achado arqueológico que estava nas bibliotecas antigas da Babilônia, que está muito incompleto, mas ele trouxe essa visão sobre a criação do mundo, sobre Tiamat, Kingu, Apsu e os deuses mais novos, tá? Então eu venho falar aqui sobre a tríade dragoniana. Diferentemente de outras culturas, como a cultura cristã, a cultura egípcia, que apresenta tríades, na cultura cristã é uma tríade que representa um único Deus. Na cultura egípcia, por exemplo, dependendo da cidade, eram tríades de deuses diferentes, tá? Aqui nós temos uma tríade dragoniana, e nessa tríade dragoniana a deusa criadora Tiamat não faz parte, tá? Nós temos aqui três deuses principais que nós chamamos de... Ô pessoal, isso é novidade, viu? Isso é atualização do curso de magia dragoniana. A gente chama de tríade do destino. Por que tríade do destino? Porque são três deuses supremos, três deuses dragonianos supremos para começar. Por que tríade do destino? Porque o principal, o ponta, o cabeça dessa tríade é uma divindade chamada Hatanen. É uma divindade chamada Hatanen. Vou colocar aqui bem no meio porque isso é importante. Hatanen. Hatanen é a divindade do destino. Vou explicar o mais claro possível para vocês entenderem. Toda alma, desde o momento de sua criação, na nossa cultura, ela passa por várias vidas. Dentro dessas vidas, ela cumpre os seus desígnios, e cada vez que ela cumpre os seus desígnios, ela evolui. Até o momento em que ela estará completamente evoluída e retornará ao seu estado de Kingu.
O que é o estado de Kingu? Kingu foi o rei dos deuses, consorte e filho de Tiamat, que foi sacrificado na revolta dos deuses menores e do seu sangue criou o ser humano. Então nós falamos que voltamos a Kingu, voltamos ao estado de Kingu. Voltar a Kingu é voltar a viver com Tiamat no reino dos deuses dragonianos e de todos os dragões que vivem nesse reino, vêm para cá esporadicamente, tá? Então a linha de Hatanen, a linha do Hatanen inteiro, é toda essa existência da alma desde a sua criação até Kingu. E isso passa por várias encarnações. Aí vocês me perguntam, mas Hatanen já está predisposto, não tem como mudar? Não. Hatanen, ele tem ramificações, o que permite as nossas escolhas e as nossas consequências. Lá no final a gente vai acabar chegando, pode ser com mais sofrimento ou com menos sofrimento, dependendo das escolhas que faz, você vai sofrer mais ou menos, vai levar mais ou menos tempo para chegar lá. Mas o Deus Supremo Hatanen, ele é toda a linha de existência de todas as almas que existem, não só as humanas. Acreditamos também na alma dos animais, na alma dos minerais, na alma dos elementos, nas entidades elementais, todos eles fazem parte do todo de Hatanen, ok? Agora, no pé direito, vou colocar aqui virado para vocês, a minha direita é essa aqui, então vou colocar aqui, nós temos Hatali. Hatali é o Deus da honra, da integridade, do caráter, da honestidade, da correção de atitudes, do fazer o certo, do fazer o bem, da luz, da positividade. Este é Hatali. Este é o caminho mais curto dentro de Hatanen. Consegue entender? Este é o caminho mais curto dentro de Hatanen. E nós temos aqui, no pé esquerdo, nós temos Mumu. Mumu, que passou por muito tempo, precisou de muita meditação para se entender Mumu. Mumu é o oposto de Hatanen, mas não significa que Mumu seja mau. Mumu é o caos, é a energia caótica, é aquela energia que não segue padrões. Hatanen segue padrão de disciplina. Ele não foge aos padrões disciplinares. Mumu não segue padrões disciplinares. Mumu é caótico. Mumu atinge os seus objetivos, mesmo que para isso ele não seja completamente ético. Mumu também é a tentação. Mumu é o fogo do realizar. Mumu é a fúria. Mumu é o ressentimento. Mumu é a discórdia. Mumu é a trapaça. Mumu é a mentira. Tá? Hatanen é o contrário disso. Hatanen é a verdade. Hatanen é a disciplina, a correção de atitudes, o caráter, como eu já falei antes. Então nós temos a tríade dragoniana do destino, como Hatanen sendo o destino em si. Hatali, o caminho dentro de Hatanen, com total correção de atitudes, honestidade e caráter. Mumu, os caminhos alternativos, digamos assim, dentro de Hatanen, os quais podem gerar consequências kármicas para a alma que andarem dentro de Mumu. Para quem conhece o Enuma Elish, Mumu foi a tentação no coração de Apsu. Apsu, junto com Tiamat, foi uma parte da criação. Tiamat é a criadora, o útero universal. Apsu foi o primeiro dragão. Ele foi o consorte de Tiamat. Ele era, a princípio, ele era a calmaria, a água doce, os rios, os lagos, etc. Tiamat era o mar, os oceanos,
o caos fundamental, as ondas, os tsunamis. Só que Tiamat, depois que teve os seus primeiros filhos, os deuses novos, tá? O qual um desses deuses novos acabou por ceifar a sua vida na guerra, chamado Marduk, esse deus, desagradavam a Apsu, seu consorte. Eles conversavam muito, eles tinham um aspecto humano, eles faziam muito barulho, e Mumu atentava os ouvidos de Apsu. Que isso incomoda, que é muito barulho, que é muita bagunça, atrapalhava a estabilidade e a calmaria de Apsu. Até que Apsu, levado por Mumu, pela tentação, propôs a Tiamat que os deuses novos fossem mortos. Tá? E esse plano foi descoberto por um dos deuses, pelo deus da magia, tá? E este depois, usando de sortilégio, matou Apsu e fundou sobre o corpo de Apsu o reino dos deuses novos, mas isso já é uma história que está fugindo, tá? Só para exemplificar o que é Mumu, e a primeira participação de Mumu na história foi como a tentação, tá? E o caos, que rompeu com a harmonia, que rompeu com a paz, que rompeu com Hatali. Hatali, uma das características importantes de Hatali é a harmonia, tá? Mumu rompeu com Hatali quando atentou Apsu, e Apsu, mesmo diante de toda a inteligência e sabedoria universal que ele possuía, cedeu às palavras de Mumu. E com isso, com o passar dos tempos, acabou por gerar a morte física da deusa Tiamat, porque Tiamat é imortal, é eterna, ela nunca pode ser destruída. Mas só que, se a gente parar para pensar, depois da destruição de Tiamat, do seu corpo foi feito todo o universo, toda a terra, toda a vida como conhecemos. Então é algo que precisava acontecer, e Tiamat já sabia disso. E Tiamat hoje vive no reino celestial dos dragões. Então as atitudes de Mumu foram ruins, mas geraram um efeito benéfico. Porque não estaremos aqui hoje se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu por causa da tentação de Mumu. E Mumu não são só características negativas. Ele é aquele ímpeto de conquista, ele é aquela vontade de conquistar, ele é aquela ousadia necessária, tá? Mumu realmente, Mumu ele se torna depressivo, tóxico quando ele se transforma em ganância, tá? Quando ele se transforma em ganância. Desde quando Mumu representa uma ambição saudável, uma ambição aquela que você não vai machucar outras pessoas para conseguir o que quer, Mumu está vibrando positivamente. A partir de quando ele se torna uma ambição tóxica, em que você passa por cima dos outros, aí já não é tão ruim. Ficou claro, gente? Eu acho que ficou muito claro. A primeira explicação, a única explicação que vocês vão encontrar sobre Mumu no mundo é essa aqui, é nesse vídeo, tá? E aqui a gente apresenta a Hatali, que ainda não tinha sido apresentado para ninguém. Eu tive contato com Hatali há pouquíssimo tempo para entender Hatali, e o nome dele me foi revelado há menos tempo ainda, tá? E Hatali, até certo tempo atrás eu conhecia ele com as características dele, com a runa própria, mas não conhecia ele como divindade. Agora sabemos que ele é uma divindade. Espero que tenham gostado do vídeo, comentem, deem o like, mandem o vídeo para as outras pessoas, porque informação positiva e verdadeira tem que ser compartilhada. Namastê!